Boa noite a todos. Pelo Espírito de Sheila, convites. É possível. Não desista agora. Em meio ao nevoeiro de problemas, talvez te sintas desanimado e aflito. É possível, porém, que a solução esteja mais perto do que imaginas. Em meio ao mar tempestuoso das aflições, talvez te sintas amedrontado e enfraquecido. É possível, porém, que a calmaria chegue em breve, tranquilizando os teus dias. Em meio à noite escura das decepções e dores, talvez te sintas desorientado e perdido. É possível, porém, que o sol triunfe logo mais, iluminando tua existência. Compreensível o pranto que brota da dor. Não cultives, todavia, o tóxico do ressentimento. Lembra que és espírito imortal, e para o espírito mortal a felicidade será sempre possível. Boa palestra a todos. Meu boa noite a todos, que a paz, que o amor do Mestre Jesus, obrigado, que a paz, que o amor do Mestre Jesus envolva a cada um de nós nesse instante, que possamos nós elevarmos os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, ao Divino Amigo de todas as horas. Pai de amor e bondade, queremos, Senhor, nesse instante, elevar a Ti uma vez mais os nossos sentimentos de gratidão, pelo novo dia, pela nova oportunidade, por toda a assistência que recebemos, Pai amado, dos anjos guardiões, dos nossos espíritos protetores, espíritos amigos que estão sempre à nossa volta, procurando nos instruir e nos inspirar. Agradecemos-te, Senhor, pela oportunidade de estarmos nesta casa de oração na noite de hoje.
para recebermos uma vez mais a mensagem consoladora do Mestre Jesus, que ela possa encontrar abrigo em cada um dos corações presentes, provocando as mudanças necessárias, as transformações e nos convidando a seguirmos adiante na marcha do progresso, ao qual todos nós estamos convidados a participar. Obrigada, Mestre Jesus, obrigada à espiritualidade presente, e rogamos a ela a permissão para darmos por iniciado as atividades doutrinárias da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus. E a palestra da noite de hoje é com a nossa irmã Elza. Rogamos que as estrelas dos céus lhe inspirem. Assim seja. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus estejam em todos os corações. E aqueles que estão vindo pela primeira vez à nossa casa, sejam bem-vindos e recebam todos o nosso abraço fraterno. Nós vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu escolhi para a mensagem de hoje, agora desse momento, a fé transporta montanhas. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé deve ser ativa, não pode entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os instintos nobres que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, portanto, que essa base seja forte e durável. Porque, se a mais ligeira dúvida vier abalá-la, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, pois, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa, comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para que penetrem nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrares o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, a fim de lhes permitirdes ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo o que ela contém de belo e de bom, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo porque o amais,
Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Que Jesus nos abençoe a todos. Quando nós perdemos a fé e a esperança, nós perdemos tudo. Porque é a fé que nos anima no dia a dia a enfrentarmos as lutas, que muitas vezes não são poucas. Mas se nós abaixarmos a cabeça, curvarmos o ombro, olharmos para o chão, nós já estamos vencidos e não seremos vencedores, porque deixamos que a lassidão, o desânimo, a tristeza, a inércia tomasse conta do nosso coração, da nossa vontade. A fé, todos nós temos dentro de nós. Só que nós temos que colocar ela em ação, através dos bons pensamentos, boas atitudes, da oração sincera, do acreditar, do querer, vai acontecer, vou conseguir, vou vencer. Porque se eu me escolho em Deus, em Jesus, sei que a vitória virá, se for para o meu bem e para daqueles que caminham comigo, ou para com o próximo. Nós não devemos nos esmorecer diante de qualquer dificuldade que surgir, porque tudo passa. Sei que tem momentos que nós vacilamos um pouco, vamos dizer assim, como os humanos que somos, porque às vezes somos pegos de surpresa, e daí nos deixamos envolver por energias não boas. Entramos numa vibração não benéficas e nosso campo vibratório fica encharcado de energias negativas, porque facilitamos, porque nós não usamos da fé dentro de nós, uma fé raciocinada. Mas ainda bem que nós já temos um pouco de conhecimento, um pouco de conhecimento da doutrina dos Espíritos, dessa doutrina abençoada. Nós logo nos reerguemos, nós logo refletimos e pensamos de uma maneira mais positiva, que talvez isso seja para o nosso bem, para que possamos crescer um pouco mais, para que seja banido de nós, das nossas entranhas, o orgulho que ainda nós trazemos arraigado no nosso ser imortal, de eras remotas. Então tem momento que ela sobressai, por falta do orai e vigiai, e da falta de fé. Mas nós logo nos recobramos, e aos poucos vamos saindo daquela situação, entendendo que não é bom para nós, tanto para o espírito, a alma, como para o físico, para com o ambiente onde nós estamos, para com as pessoas à nossa volta, porque todos, quer queiram, quer não, são envolvidos por essas energias negativas, pelo campo vibratório nosso, porque nós estamos inseridos todos na atmosfera, e ela parece que está vazia, mas nada está vazio. Então nós preenchemos o espaço à nossa volta com os nossos pensamentos, as nossas atitudes, ações,
reações, conflitos de todos os gêneros. Se nós não soubermos lidar com os mesmos, usando da paciência, da humildade, do discernimento e colocando a fé em ação, entendendo que tudo passa e que amanhã será um novo dia, que nós vamos estar bem e aqueles que estão do nosso lado também vão se sentir melhor com as nossas mudanças. A fé, ela é assim, a gente faz a prece de todo o coração, não importa onde nós estivermos, a posição, o que importa é a intenção, é o coração, é o pensamento, é nós colocar a nossa fé em ação, que não seja uma fé morta. A esperança, tudo tem que estar ligado, porque ela é o alicerce na nossa vida, para que tenhamos dias melhores, para que acreditamos no futuro melhor, para que possamos sair daqui melhor de quando que chegamos, para que não ficamos patinando aqui, como já fizemos em tantas idas e vindas. No mundo dos espíritos, voltamos, retornamos, mas até os dias de hoje, ainda estamos relutando, muitos de nós, a seguir as pegadas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, através de uma fé raciocinada, dentro da razão, não porque me falaram assim ou assado, e eu vou acreditar. Nós temos que buscar a razão de tudo, para que não seguimos uma fé que não seja raciocinada, dentro de uma razão, uma fé cega, para que cegos não possam conduzir outros cegos. Estejamos atentos a tudo. A doutrina dos espíritos, os espíritos nos convocam, nos alertam, para que buscamos através das leituras, através do estudo dessa doutrina abençoada, compêndios, livros, palestras, enfim, por todos os meios nós temos como angariar recursos espirituais para entender melhor o porquê que nós estamos aqui. Onde é que nós viemos, para onde nós vamos? O que estamos fazendo aqui? Há um motivo, existe um motivo. Nós não estamos aqui simplesmente porque viemos para esse mundo de expiações e provas, hoje às portas da regeneração. Viemos simplesmente a passeio, sofrer, outros mais felizes, se alimentar, outras coisas. Não. Tem muita coisa muito mais importante por trás de tudo isso, que é as nossas mudanças íntimas, as nossas transformações interior, o crescimento espiritual de cada um de nós, a nossa evolução espiritual, porque nós viemos de reencarnações e reencarnações, eras remotas, até os dias de hoje, e ainda vamos ter tantas quantas forem necessárias, para que possamos evoluir de uma maneira mais harmoniosa. Também a natureza não dá saltos, não vamos nos violentar para dizer assim, eu quero melhorar, mas de uma maneira violenta, nos violentando. Não, é de uma maneira harmoniosa, condizente com o ensinamento de Jesus, caminhando passo a passo ao lado daqueles que caminham conosco em direção à luz. Vós somos espíritos imortais. Nós não somos matéria. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui para evoluir.
seja através da dor ou do amor. Vamos escolher, né? Evoluir pelo amor, porque se a dor vier, nós vamos saber como lidar com ela. Paciência, resignação, fé, coragem, esperança. E crendo que tudo passa, porque já passamos tantas coisas e hoje nós só temos que agradecer. Porque tudo que vier para nós, seja até o sofrimento, é para o nosso bem. Hoje nós temos esse entendimento. Acontece na nossa vida tantas coisas maravilhosas que nós não temos noção, nós não conseguimos ainda entender, porque foge a nossa imaginação humana. Até eu estava aqui, marcando aqui a mensagem do Evangelho, e com o culto do Evangelho no lar. E daí me veio uma passagem da minha passagem nessa existência, e que tem relação com essa casa, vamos dizer assim, com a doutrina. Em 1958, nós ainda estávamos na nossa casa, o Evangelho no lar, já tinha a doutrina, exposição doutrinária lá em casa, porque a casa espírita, essa começou lá em casa numa sala pequena, com o culto do Evangelho no lar, depois estudos e mais o Evangelho outro dia, e tudo começou lá. Depois veio a orientação do alto para que fizéssemos toda aquela burocracia, né, que a gente precisava fazer, estatuto, diretoria, enfim, filiar na Federação Espírita, enfim, está tudo feito de acordo com as orientações vindas do alto. Mas então, nos primeiros meses de 2998, a nossa casa já tinha saído da nossa casa, já estava no outro local, nós já tinha se mudado. Mas o Evangelho Lar continuou, nós não paramos com o Evangelho Lar. O pessoal que estava acostumado a ir no Evangelho Lar continuaram indo, participando do Evangelho Lar, aquele grupo de estudo. Então eles iam para casa. E nós viajamos para Uberaba. Nós, digo eu, meu companheiro, meu esposo, meu filho, fundador dessa casa, os dois, como eu, o Fernando também, que é lá do Consolador Prometido, também fundador dessa casa. Então, dois partiram, nós dois ficamos e continuamos a jornada, né? Então, nós fomos, a minha nora foi junto, então nós fomos numa excursão lá em Uberaba, para buscar mais conhecimento da doutrina, como é que funcionava as casas. Lá fomos direto na casa do Chico Xavier, onde estava tudo acontecendo, e era uma loucura aquilo lá, né, de movimento. Então, lá estivemos pelo motivo buscar reforço para o alicerce desta casa, da nossa casa, a casa de Jesus. Então, onde eu quero chegar com ele aqui no culto do Evangelho Lar? No retorno para casa, no fim da tarde, ali perto das 8 horas da noite, que era o horário do Evangelho no lar, de domingo, eu convoquei o pessoal da excursão. Cheguei no meio do ônibus, falei para todo mundo: olha, nós vamos fazer o Evangelho no lar aqui dentro do ônibus, porque lá em casa, daqui a poucos minutos, está sendo feito o Evangelho no lar. É a primeira vez que nós não vamos estar presentes. Então vamos fazer aqui o Evangelho no lar. Ajeitamos até um lugarzinho, uma mesinha, colocamos no meio do corredor, as pessoas se aglomeraram ali, quem tinha garrafinha d'água trouxeram para ser fluidificada, e fizemos o Evangelho lá dentro do ônibus. Foi uma bênção. Então por isso que eu digo, não tem lugar, não, espaço é onde nós estiver, ali Jesus está. Ele disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria ali. Então, foi feito com muita fé aquele Evangelho no lar, lá, e no mesmo horário em casa. Claro que meu pensamento foi até na casa, meu pensamento, mas eu não sabia que eu ia lá na casa. Mas alguém com o dom da visão, o dom mediúnico, quando eu chego no outro dia que me procura e diz assim: Dona Elza,
Na hora do Evangelho no lar, quando foi aberta a prece, a senhora apareceu. A senhora estava aqui, a senhora chegou na porta. E a senhora só que era maior o seu porte, era maior. A senhora ficou na porta, olhando, e a senhora fez sinal para mim, porque eu vi a senhora viu que eu vi a senhora fez sinal para eu não falar para ninguém. Eu entendi o seu recado, que não era para comentar com ninguém que eu estava ali. Só que eu não sabia, fiquei sabendo porque ela falou depois. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o nosso pensamento, a nossa vontade, aquela fé raciocinada de querer que aconteça as coisas, acontece de imediato, ali, instantâneo, ou muitas vezes ao longo prazo, no tempo de Deus, que Deus é que sabe, mas tem coisa que acontece na hora, exatamente na hora. E isso então foi uma coisa assim que foi claro, positivo, foi uma coisa maravilhosa, foi bom, porque eu estava lá no ônibus e tenho certeza que estava lá orando com eles, fazendo o Evangelho, lendo o Evangelho, que sabe, fazendo a prece. Foi na hora da prece. E ela confirmou com todas as letras, creio que até me falou da roupa. E eu estava na porta e fiz sinal para que ela não falasse para ninguém, porque ela ia com choque, ela viu assim, né? Sabia que estava viajando. Então, estava ali presente, só que eu não sabia, fiquei sabendo depois. Então, aonde estiver o nosso pensamento, ali vai estar o nosso coração. Então, tenhamos bastante cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas falas, as nossas atitudes, as nossas reações diante de qualquer situação constrangedora. Procuramos sempre buscando o bem, focando no bem, pedindo ajuda para o alto, agradecendo, porque lá na frente a gente vai entender que nem todo mal é o mal. Porque nós aprendemos lições, nós amadurecemos, nós crescemos, nós nos melhoramos, já não vamos cair nos mesmos erros, e assim nós vamos seguindo em frente. Sempre confiando no auxílio do alto. Nós nunca estamos sozinhos. Jesus afirma no Evangelho: vós estáis sempre rodeados de testemunhas ocultas. Eu levo muito a sério isso, e também no Livro dos Espíritos, também diz ali que quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos se os Espíritos acompanham, de extraordinários acompanham, são eles que nos dirigem, eles nos acompanham, estão de uma maneira quase permanente junto de nós. Bons ou não, vai depender de nós. A nossa fala, a nossa atitude, os nossos pensamentos, nós atraímos para junto de nós bons espíritos, boas companhias ou não. Tudo vai depender de como nós estamos. Claro, nós somos humanos, sujeitos a erros, ninguém é perfeito, ninguém é santo. Se disser, atira a primeira pedra, aquele que estiver sem falhas, não digo pecado, eu digo falhas, erros, eu vou atirar primeiro em mim mesmo, se eu tiver que atirar, porque eu sei que eu falho, mas eu sei que eu tenho que melhorar, eu sei que tenho que sair daquela situação, mesmo que, porque o orgulho, vou dizer para vocês, não é fácil lidar com ele. A gente usar da humildade, porque daí nós temos assim que voltar para dentro de nós e entender que nós temos que melhorar. Nós temos que olhar para dentro e ver aonde que nós temos que mudar em relação a nós mesmos e ao próximo. Mas isso requer um trabalho constante. Não é de uma hora para outra, porque a natureza não dá salto. Só que nós temos que tomar essas atitudes, que é para o nosso bem, porque isso é a chaga da humanidade, o orgulho, o egoísmo, chaga da humanidade. Porque se não houvesse o orgulho e o egoísmo, tudo seria diferente, porque seria só amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que queria que fizesse para nós. O mundo seria maravilhoso, ele é maravilhoso. Nós é que não sabemos lidar com as situações que acontecem no nosso dia a dia. Nós muitas vezes nos revoltamos, nós batemos de frente, porque ainda não sabemos calar, silenciar. Quando alguém estiver em conflitos diante de nós, vamos procurar silenciar,
fazer silêncio, uma prece silenciosa, só pedir: Senhor, precisamos de ajuda, que os nossos anjos de guarda estejam junto de nós, mas não revidamos, não batemos de frente. A gente às vezes faz isso, por imprudência, mas não é o correto. Depois, com calma, tudo tranquilo, conversamos, nos esclarecemos, vamos ver o que aconteceu, porque se houver necessidade, esclarecimento, bons diálogos, sadios, faz bem e deve ser feito, mas não ter palavras agressivas, virar as costas, deixar o outro falando sozinho, ou não dar importância ao que a pessoa está falando, ao esclarecimento, ao pedido, até um pedido de ajuda, porque com isso estamos nós nos ajudando, nos auxiliando, porque nessa hora nós não estamos sozinhos, estamos amparados pelo alto que vai nos intuir, vai nos ajudar, vai nos abençoar. E todos nós precisamos da ajuda do alto. Todos nós somos como filhos pródigos, voltando à casa do Pai. Vamos voltar melhores de quando aqui estivemos. Vamos dar alegria no coração de Jesus, que tanto nos ama. Ele nos ama do jeito que nós somos. Vamos ser gratos a Deus e a Jesus. Jesus nunca nos deixou órfãos, como Ele prometeu no Evangelho. Ele nunca nos abandonou, jamais vai nos abandonar. Então seguimos confiantes, unidos pelos laços da fraternidade, do amor, do carinho, do respeito, da doação. Vamos nos unir em oração, bons pensamentos, boas atitudes, boa fala, porque depois se joga no ar, não tem como trazer de volta. São como plumas soltas ao vento. São ditas, não tem como desfazer as mesmas. Podemos até dar um jeitinho, mas já foram ditas. Então, elas têm peso e cor. Então, não nos permitimos, nós que já nos dizemos espíritas, sejamos então verdadeiros cristãos em nossas atitudes, aonde estivermos, com quem estivermos, aonde for, no trabalho, no trânsito, no lar, entendendo que ninguém é melhor que ninguém e que estamos todos caminhando em direção à luz, a Deus. Todos. E ninguém é igual. Uns um pouquinho mais na frente, outros nos acompanham, outros na nossa retaguarda. E assim sucessivamente. Foi assim sempre, é assim, será sempre assim. Porque sempre vai ter aqueles que estão à nossa frente, espíritos evoluídos, espíritos de escola reencarnados entre nós. Outros aprendendo, seguindo os passos, os ensinamentos de Jesus, lutando para melhorar. Outros ainda estão vacilantes, caminham vacilantes, caindo, levantando, às vezes pegando os labirintos, mas a meta é Jesus, é Deus, porque foi dito no Evangelho que nenhum dos meus filhos se perderá. Deus não ia criar os filhos para condená-los para sempre ao fogo do inferno, como muitos de nós acreditávamos. Ele nos criou para o bem, para a luz. Agora vai depender de cada um de nós. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, nossos atos, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos. Então, é difícil segurar o pensamento. Às vezes nós estamos bem, estamos pensando coisas boas, querendo, mas de repente ele foge. É bem assim. Ele foge quando a gente vê, e daí nós temos que trazer de volta.
Temos que fazer esse exercício. Vamos pensar coisas boas. Vamos mentalizar as estrelas no céu, a lua, o sol, a chuva que lava, que cura, o ar que respiramos, as flores, o sorriso de uma criança. Tem tanta coisa para nós usar os nossos pensamentos para trazer de volta. É uma ginástica, é um exercício. Eu já vos falei aqui uma vez, mas só repetir rapidinho. Não era nessa casa, foi lá no começo quando nós fizemos a mudança da nossa casa para outra. Já nesses anos de 1998. Então, estavam todos dando passe, trabalhando, atendendo. Quando terminou tudo, na hora da prece, eu posso falar para vocês, porque eu passei por isso. Eu gosto de dar depoimento quando eu passei, porque não é que me contaram, mas me contaram e eu sei que foi verdade, porque eu estava passando. Então, no encerramento, na hora da prece, eu não estava muito concentrada ali na prece, que estava sendo feito para encerrar os passes. Eu estava com meu pensamento fora, meu pensamento tinha ido não sei aonde, na casa, na família, alguma coisa. Mas de repente eu despertei e fiquei, me concentrei ali na prece, no encerramento. Eu fiz o exercício, vim de volta rápido. Quando terminou tudo, alguém disse assim: a senhora na hora da prece já estava lá fora. A pessoa viu. Foi confirmação, quer dizer, quando vem essas confirmações é para a gente entender, acreditar naquilo que aconteceu, que a gente pode não ligar, não dar mínima. Depois desse acontecimento, eu vigio cada vez mais o meu pensamento. É na prece, é o atendimento fraterno, é em qualquer coisa. Então eu fico quietinho, pensamento, segurar o pensamento, porque eu tenho essa experiência, como talvez como do Evangelho no lar, onde estava, o pensamento veio, eu estava lá na sala de oração, eu não sabia, mas estava lá, outros me falaram, e como nessa situação, não era pensamento negativo, mas eu tinha que estar focado ali no trabalho de espaço, finalmente, encerrando, mas eu simplesmente deixei meu pensamento voar, sabe? Rápido eu senti que eu estava errado e voltei. Só que depois, quando encerrou tudo, a pessoa que estava dirigindo disse assim: a senhora saiu, estava lá fora e de repente ela voltou para cá. Ela não sabia o que tinha pensado, mas ela viu, mas eu sabia o que eu tinha feito, o que tinha acontecido. Então, vigiemos sempre. Quando eu falo porque eu passei, eu vivenciei, não me contaram, eu sei que foi assim, e muitas outras coisas, como exemplo, tá? Então, que nós vigiemos nossos pensamentos, e tenhamos sempre bons pensamentos, boas atitudes, boas falas, vamos nos amar a nós, que nós nos amando, nós vamos aprender a amar a tudo e a toda a nossa volta. Que Jesus nos abençoe a todos. Que Jesus derrame sobre todos nós aqui presentes, nossos familiares, onde estiverem, a todas as famílias do mundo inteiro. Muitas bênçãos e paz, de amor e de luz, e que aumente a fé nos corações de cada um, Senhor. Porque daí todos nós vamos caminhar mais firmes na tua direção. Muito obrigado por tudo, eu agradeço a paciência de vocês e de todos aqueles que estão nos ouvindo, aonde estiverem, recebam todos meu beijo no coração de cada um e um grande abraço, que não tem distância para que esse abraço chegue. Que Jesus nos abençoe a todos. Gostaria nesse instante, aproveitando o ambiente que nos envolve, convidar a todos os presentes para nos sintonizarmos com o Mestre Jesus, com a espiritualidade que aqui se encontra, e pedir a eles que possam conduzir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ao Pai Criador. Deus Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esses momentos, por todas as instruções que aqui recebemos.
Agora, Senhor, estamos mais fortes, mais resignados. Agora, Senhor, não nos permitimos mais nos abalarmos diante das dificuldades da vida, porque, Pai amado, despertou em nossa intimidade, em nossa razão, em nossa compreensão, a certeza absoluta de que estás junto de nós, de que te fazes presentes, Pai Criador, por meio das mãos amigas que estão a nos acolher, que se estendem até nós, que nos convidam a seguirmos os caminhos que fazem parte da jornada de cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque agora despertou em nossa intimidade essa fé de forma mais resoluta, mais convicta, que não se permite se abalar diante das provas, que essa fé que ultrapassa apenas os limites do crer, mas que agora, por tudo que ouvimos, por tudo que fomos orientados, por tudo que essa doutrina consoladora nos proporciona. Essa fé é uma fé que nós ultrapassamos o crer e passamos a nos entregar mediante qualquer situação que nos aconteça. É uma fé que confia plenamente em Ti, Pai amado. É uma fé que é compreensiva, que é raciocinada. É essa fé que faz com que compreendamos que todas as adversidades da vida servem como instrumentos para o nosso aprimoramento, que nos conduzem à nossa reforma íntima, que as dores, que as dificuldades, que as calamidades, que as contrariedades que a vida nos apresenta, aparentemente são para dificultar o nosso caminho, mas, na verdade, são as ferramentas pedagógicas das quais Deus, nosso Pai, se faz instrumento, se faz uso para que possamos nós nos aprimorarmos. Sendo assim, Pai Criador, é com essa fé que agora temos dentro de nós, de uma forma mais resoluta e mais robusta, que nós pedimos a Ti, porque acreditamos plenamente, Pai amado, que envie os Teus filhos amados ao encontro de todos os corações desiludidos, desacreditados, para que sejam envolvidos, emanados por essas energias de luz e de paz que nós recebemos nesse ambiente. Que eles possam, Senhor, como se fosse uma chama a vos convidar a seguir adiante, ampliar-se cada vez mais em suas intimidades. Que todos os corações sejam abençoados, que todas as famílias sejam visitadas, que todos aqueles que se encontram nas ruas, experimentando a prova da solidão, a prova das dificuldades materiais, de não poder compartilhar com o outro as suas angústias, as suas dores, as suas aflições, que os anjos de luz, que o anjo da caridade visite cada uma dessas almas. E nós te agradecemos, Pai, por permitir a nós nos encontrarmos nesse ambiente e juntos rogarmos a Ti por toda a humanidade. Muito obrigada, Deus Pai, por esta oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja.